Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo. Derrama do teu favor, ó Deus, e da tua graça sobre as nossas vidas. Te pedimos, Pai, abre uma grande porta para nós. Traga proteção, traga livramento, traga direção. Pedimos também a cura sobre todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, que receba um milagre de Deus. Eu oro, Senhor, para que todo sentimento ruim, todo pensamento ruim, negativo, toda contaminação que entrou das trevas na mente dessa pessoa, no coração dela, seja agora levado pelo Espírito Santo. Espírito Santo, toque-os com o teu poder agora. Toque-os, Espírito Santo. Toque-os com o teu poder, santifica a sua mente, seus pensamentos, no nome de Jesus Cristo. Oro também para que toda enfermidade agora renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu digo a dores de cabeça, sinusite, renite, problemas na coluna, problemas nas pernas, nos pés, todo tipo de alergia, todo problema nos ovários, todo problema no útero. Eu declaro saúde agora na vida dessa pessoa, no sangue dela. Milagre de Deus agora tocando na vida dela. No nome de Jesus, eu oro pela cura total, pela cura completa, pela restauração no corpo físico dessa pessoa. Tu és Deus de maravilhas e eu libero uma palavra sobre o corpo físico dessa pessoa e eu digo, seja curado, seja curada agora. Essa mulher que não pode engravidar, eu libero uma palavra sobre a vida dela. Receba milagre, receba cura, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Estamos hoje no segundo dia do nosso propósito de oração e jejum. É um jejum profético e cremos que Deus vai nos abrir uma grande porta. Por isso, seja agora alguém que anda no profético e libera uma palavra profética aqui nos comentários. Deus vai me abrir uma grande porta. Escreve aí. Deus vai me abrir uma grande porta para a glória de Deus. Amém? E se você tem sofrido atrasos, perdas, decepções, tristezas, saiba que Jesus é a solução. E Ele me colocou aqui para dizer exatamente isso para você. Deus tem um plano. Oh, glória a Deus. Você pode vibrar junto comigo. Deus tem um plano. Creia, Deus tem um plano. Aí você diz, eu não consigo enxergar isso. Deus tem. E vai mostrar para você. Você crê? Você crê nisso? Que Deus tem um plano aí para a sua vida? Deus tem um plano poderoso, um plano grande aí para a tua vida? Crê? Eu creio. Eu creio. Ele tem plano para te livrar disso. Ele tem plano para te dar vitória. Ele tem plano para te guiar. Ele tem plano para você, para mostrar as coisas grandes e poderosas que Ele tem reservada para o teu futuro. Glória a Deus. Glória a Deus, eu creio nisso. E eu quero mostrar para você o que está escrito em Atos capítulo 12, do verso 5 ao 9. Essa palavra, ela é chave para quem está numa situação que não vê saída. Se você entrou aqui nessa oração e você está com um problema, e você não sabe como vai sair desse problema, de repente você está sendo acusado injustamente por alguém ou por algo, ou você está com um problema financeiro, você acabou gastando demais, você fez negócios fora do tempo, você errou, ou pessoas que você esperava fazer negócios, começou, sabe, essas pessoas todas a se distanciar de você e sair da sua vida, e agora deixaram você, sabe, com problemas nas mãos para resolver, e você se vê sem saída. Essa palavra é a palavra que vai te ajudar a sair disso.
Você crê nisso? Olha o que está escrito aqui em Atos capítulo 12, verso 5 em diante. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Que tremendo isso. Pedro preso e a igreja orando. Quando você não vê como sair de uma situação, você tem que ter alguém orando por você. Não só você orando, mas pessoas orando por você. É isso que vai liberar um movimento de Deus em teu favor. A Bíblia diz: havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Isso é categórico aqui. Isso é, sabe, um sinal de Deus para você. Você precisa da intercessão de outras pessoas. Tem gente que diz assim: não, eu não acredito que você precise orar com ninguém. Você sozinho ora e lá Deus vai te escutar. A Bíblia diz que existem vários tipos de oração. Aquela oração que tu entra dentro do teu quarto, fecha a porta, fala só você e Deus, ali você chora, coloca as mágoas para fora. Existe aquela oração onde você recebe uma oração de alguém, alguém impõe as mãos sobre a tua cabeça e ora sobre você. Mas existe também a oração da igreja, a oração dos irmãos, a oração de pessoas em favor de nós. Há muito poder na oração, há muito poder na comunhão. Eu já comentei com vocês aqui, mas é importante eu comentar. Tem uma igreja lá no sul e essa igreja foi construída com oração. Sabe por quê? Porque um empresário da cidade tinha um grande negócio para fazer e o negócio não estava indo para frente, ele tentava e não conseguia. E ele foi até um pastor da cidade e ele disse para esse pastor: eu preciso que vocês orem para que o negócio saia. E se esse negócio sair, eu compro o terreno e eu construo a igreja para vocês. Olha só. E o pastor então moveu todos os grupos de oração da igreja, colocou a igreja a orar e a igreja ficou orando lá, parece mais de 40 dias. E a Bíblia nos fala que quando a igreja faz esse tipo de coisa, oração incessante, oração em concordância, há um movimento espiritual que é liberado. E foi o que aconteceu com a vida desse empresário. O negócio aconteceu, as travas foram tiradas e assim que ele finalizou o negócio, que estava tudo certo, ele chamou o pastor e disse: pastor, escolhe o terreno, vou comprar o terreno e vou mandar construir a igreja. E ele comprou o terreno, construiu a igreja e entregou as chaves para a igreja. Eu acredito que pessoas que colocam fé no poder da intercessão, elas recebem seus milagres. É por isso que a Bíblia diz aqui que mesmo Pedro na prisão, a igreja estava lá intercedendo. Era uma situação difícil. Sabe, eu acho que nós invertemos a ordem das coisas. Acredito que nós estamos tentando muitas vezes ganhar certas guerras no grito, na briga, no desespero. E a minha pergunta é: está dando certo? Não dá certo. Por quê? Porque nós precisamos entrar num outro tipo de nível, o nível de oração, o nível espiritual, para podermos vencer as batalhas que vêm a nós. E a Bíblia diz aqui, continuando: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, como se ele fosse um criminoso. E sentinelas à porta guardavam o cárcere, com medo de que Pedro fosse ser um alto, bandido. E não era nada disso. Ele era um pregador da palavra. E diz aqui: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa.
Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia. Não sabendo que era real o que se fazia, por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Olha o sobrenatural que aconteceu. Deus enviou um anjo lá na prisão onde Pedro estava. A Bíblia diz que as cadeias que estavam prendendo a ele, de repente, soltaram. A porta se abriu e ele pensou que aquilo tudo era uma visão e tudo, sabe, era uma visão, mas ao mesmo tempo estava acontecendo no natural. E a Bíblia diz então que o anjo tirou Pedro da prisão e o conduziu até onde a igreja estava orando. Que tremendo isso! E isso me traz uma reflexão muito poderosa. Deus ouve e vê. Você não está sozinho nas suas lutas. Permaneça firme e estável, porque Deus já está planejando a sua vitória, a sua libertação. Que tremendo! A igreja orando e o plano sendo executado. Uma liberação tremenda acontecendo. Deus enviando um anjo do céu para abrir as cadeias, para tirar o homem da prisão. Sabe o que está acontecendo nesse exato momento? Deus está colocando um plano em curso. Deus está projetando uma libertação. Deus está projetando uma saída para você. Deus está trabalhando no seu problema. Por isso, mantenha calma. Fique doce. Fique fora do medo e continue crendo que Deus já está planejando a tua vitória, o teu milagre, a salvação para a tua casa, a transformação dessa situação difícil que você está. E não importa o quão cabeluda seja uma situação, o quão difícil seja, sabe, um problema que você está enfrentando, Deus pode mudar a sua história. Ele pode mudar o que você está vivendo, creia. Essa é a nossa fé, essa é a nossa convicção, no nome de Jesus Cristo. E eu quero agora orar por você, quero declarar o Salmos 91, quero pedir a você, deixa a sua curtida aqui nessa oração. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos andar juntos e compartilhe com 8 pessoas agora. E se não ativou o sininho aí da notificação, ativa o sininho para que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube te avise. Tá? Tem um sininho aí, é só clicar e ativar todas as notificações. Eu recebi um testemunho da Mônica e ela escreveu assim: eu quero agradecer pela vitória que recebi na terça-feira passada. Antes mesmo de terminar a campanha, consegui a graça e o favor de Deus na homologação do meu processo, que já estava há 9 anos sem resolução, e o dia chegou. Agora poderei finalmente obter a escritura do meu imóvel. Deus é justo e fiel. Que Deus te abençoe, viu? E nós estávamos a semana passada no propósito da justiça de Deus. Você vê que cada campanha tem uma liberação especial de Deus aqui? Cada propósito tem uma liberação especial. Escreve aqui nos comentários, escreve assim: Deus vai me abrir uma grande porta. Escreve com fé. Libere no mundo espiritual essa palavra profética. Deus vai me abrir uma grande porta. Amém? Quero também avisar a todos lá do Sul que eu terei o tour profético nesse final de semana. Sexta estarei em Passo Fundo, sábado estarei em Panambi e domingo estarei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Vão ser 3 dias onde eu vou ministrar cada dia sobre o Espírito Santo. E vou estar orando pelos enfermos, estarei liberando palavras proféticas e vai ser algo incrível. Um outro anúncio é o lançamento desse livro aqui, Café com Jesus, que você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Olha aqui que lindo que está o nosso devocional. Adquira esse livro
Já pegue alguns a mais para dar de presente para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas que trabalham para você. E eu sei que esse livro aqui vai fazer a diferença na sua vida. Mas não esqueça, primeiro leia a sua Bíblia, para depois ler o devocional. E vamos ter a conferência A Cura. E vai estar comigo Tiago Brunet, Mac Anderson e outros convidados. Serão 2 dias. E sabe o que nós vamos falar? Vamos falar sobre como vencer as crenças limitantes. Exatamente. Deus está dizendo para você e quer que essas travas saiam da sua vida para você viver algo novo, algo melhor. E se você quer fazer esse evento, essa conferência, o link está aqui na descrição ou direto no meu site. É exclusivo para quem é aluno da Academia Kindle Global. E não creio que você tenha que ficar de fora. Está aí o nosso convite para você. Te aguardo. Tá bom? Deixa eu declarar o Salmo 91. Compartilhe e coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu orar por você e te abençoar agora, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Tu és um Deus de milagres e não há impossíveis para Ti. Por isso, Pai, eu oro por cada pessoa, Pai, que pode estar numa situação como a de Pedro, uma situação difícil, uma situação onde não se vê como que as coisas podem mudar. Os homens já deram a sua palavra, já não há mais possibilidade, não há nenhum tipo de perspectiva de mudança. No entanto, nós nos movemos pela fé e não pela vista. Por isso, eu quero liberar uma palavra profética. Deus te tirará de qualquer dificuldade, tirará você de qualquer zona de guerra, de qualquer ação que estiver prendendo você, no nome de Jesus Cristo. Eu libero uma palavra profética sobre a tua vida. Deus está te visitando nessa hora, está quebrando as amarras, desfazendo a maldade. E que venha tempos de paz, tempos de prosperidade, tempos de avanço, tempos de crescimento para a tua vida, para a tua casa e para os teus negócios. Oramos para que se reverta toda a adversidade, toda ação maligna de falência, de destruição, tudo aquilo que vem para desanimar essa pessoa, até mesmo diagnósticos, que não há possibilidade, que não há como resolver, que não há como melhorar. Eu oro por um milagre agora. Eu oro por uma intervenção no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu libero uma palavra: saúde, paz, transformação, mudança de ambiente, mudança de realidade, vitória na tua vida agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja visitado por Deus agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Toque-os com a tua graça e com o teu favor. Senhor, quebra o jugo, completamente o peso que essa pessoa carrega, aquilo que oprime a vida dela, que ela seja livre agora, no nome de Jesus. Que o toque de Deus, o toque divino venha sobre a tua vida agora. Seja livre, seja liberto, seja liberta no nome de Jesus, e que haja vitória na tua vida agora, no nome de Jesus Cristo.
toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça e com o teu favor, Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus Cristo. Tira dores, Pai, que essa pessoa esteja sentindo agora, nesse momento. E traga um refrigério, traga novas forças, traga, Senhor, uma capacidade maior. Essa pessoa, Pai, que está se sentindo incapaz para determinadas situações na vida dela, capacita ela, Pai, que agora ela entre numa parceria com o Espírito Santo e com essa parceria ela tenha vitória sobre qualquer inimigo em nome de Jesus. Eu te abençoo a ti e a tua casa e declaro, Deus vai abrir uma grande porta para nós. O nosso Deus é Deus de milagres, cremos nele e pedimos uma ação do céu sobre a nossa vida em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A Deus a glória, a Deus o louvor. Que Deus te abençoe, compartilhe essa oração e que Deus multiplique as bênçãos na tua vida, no nome de Jesus. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Um abraço. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos o nome de Jesus Cristo, que não há impossíveis para o nosso Deus. Ele é Deus que cura, Ele é Deus que restaura, Ele é Deus que levanta o caído, Ele é Deus que conhece o nosso coração e conhece nossos assuntos. E apresentamos tudo a esse Deus maravilhoso que se chama Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Invocamos o nome de Jesus. Cada lar que estiver conectado nessa oração, que chamar por Jesus, que chamar pela presença de Deus, certamente será tocado pela presença do Senhor. Temos essa fé. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor, nós cremos no teu poder e pedimos, encha-nos da tua graça. Encha-nos da tua graça, que a tua graça venha sobre as nossas vidas. E eu oro agora, pedindo ao Senhor, toca com teu poder na vida daquele que está doente, que ele seja curado agora, que todo câncer, que toda infecção, que todo tipo de inflamação renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder. Senhor, toque-os com o teu favor, Senhor. Toque-os com o teu favor. Movimente as coisas na vida deles, Pai. No nome de Jesus, nós declaramos saúde total e completa. Oramos pela cura total, pelo poderoso nome de Jesus Cristo. E usamos a palavra de Deuteronômio 1:11, profetizando 1000 vezes mais, entrando dentro dessa casa, 1000 vezes mais entrando na vida dessa pessoa, 1000 vezes mais entrando dentro dessa empresa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Se você crê, declare assim: 1000 vezes mais estão sobre mim em nome de Jesus Cristo. 1000 vezes mais bênção, 1000 vezes mais paz, 1000 vezes mais alegria, 1000 vezes mais força, 1000 vezes mais vigor, 1000 vezes mais saúde em nome de Jesus. Amém? Pega essa palavra com uma palavra profética para a sua vida. Eu quero começar essa oração glorificando o nome de Jesus. Olha o testemunho que eu recebi aqui da Kelly. E ela escreveu assim: faz tempo que acompanho suas lives. Depois que uma amiga compartilhou um vídeo comigo, eu estava passando por problemas financeiros e há mais de um ano eu tentava vender a minha casa. E no dia 23 de julho, em sua live, o Senhor disse que movimentações visíveis de Deus aconteceriam em nossas vidas. Tomei posse daquela palavra e clamei a Deus. Naquela mesma semana recebi uma proposta de compra da casa e também uma proposta de trabalho. A casa, depois da aprovação da documentação, foi vendida. Deus é maravilhoso e fiel. Obrigado por nos guiar nos caminhos de Deus. Que Ele abençoe sua vida. Com o Senhor estamos aprendendo que esperar em Deus é muito melhor. Glória a Deus. Que bênção. Jesus Cristo não só cura,
mas Ele quer liderar a sua vida. Ele quer liderar a sua vida. Ele quer conduzir a sua vida em paz, em alegria. Ele tem o melhor para a sua vida, certo? Ainda que você tenha bons planos, Deus tem planos melhores. Você pode crer nisso? Eu quero liberar uma palavra de destravar sobre você que está com coisas para vender, você que está com negócios pendentes. Eu quero liberar uma palavra sobre você no final dessa oração hoje. Amém? Então, se você tem amigos aí, se você tem um sócio, se você tem alguém próximo de você, mande agora essa oração para essa pessoa que você sabe que quer vender, para essa pessoa que está aguardando a finalização de um contrato, de um negócio, em nome de Jesus. Hoje, no final, nós estaremos levantando esse clamor para destravar vendas, para destravar negócios. Amém? Até para compras, em nome de Jesus. Deus me deu aquela palavra que eu ministrei domingo. Eu não sei se você assistiu a palavra. Quem estava no presencial pela manhã sabe que eu estava muito empolgado com essa palavra, porque eu ministrei, acredito que mais de 1 hora de ministração. Não costumo nos domingos pregar tanto tempo, mas eu estava tão feliz com essa palavra, porque ela tem sido motivo das minhas orações nos últimos dias. Desde que Deus falou comigo sobre essa palavra, sobre a graça para a mudança, essa palavra tem inquietado muito o meu coração e eu quero compartilhar ela com você. Em Gênesis capítulo 6, verso 1 ao 9, e eu quero lhe aconselhar a você pedir graça de Deus sobre a sua vida. Comece a pedir graça de Deus sobre a sua vida. Comece a pedir graça. Eu quero a tua graça sobre a minha vida. A graça vem e quando essa graça vem, ela transforma completamente a vida de uma pessoa. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 6, no verso 1 ao 9, que diz assim: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o seu desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé, e aqui essa palavra eu quero que você guarde, porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Antes de eu entrar aqui no tema, porque a Bíblia diz que Noé alcançou graça, porque andava com Deus, era um homem justo, era um homem íntegro e andava com Deus. Quem anda com Deus encontra graça. Quem assistiu domingo a palavra sabe do que eu estou falando, e se não assistiu é melhor você assistir. Por que eu estou falando dessa palavra hoje aqui nessa oração da noite? Porque nós devemos buscar essa graça de Deus. Essa graça de Deus. A graça de Deus, ela tem um poder tão extraordinário, tão extraordinário, tão extraordinário, que é inexplicável quando a graça de Deus está sobre a vida de uma pessoa, o que pode acontecer. Inclusive hoje eu falei sobre algo numa postagem minha, que um toque do favor de Deus sobre a sua vida pode acelerar a sua vida em 50 anos. Um toque do favor de Deus, um toque da graça de Deus sobre a tua vida pode acelerar a tua vida em 50 anos. Ou seja, nem em 50 anos você conseguiria, trabalhando, suando, transpirando, sabe? O que você conseguiria
em um dia. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo que um dia de favor vale mais do que 1000 dias de labor. Por quê? Porque um dia debaixo do favor de Deus, você resolve mais coisas, você conquista mais coisas, você entra em mais coisas que vão mudar o teu futuro e vão moldar o teu destino também. Então eu acredito nessa graça de Deus, e quando Deus dá graça para alguém prosperar, quando Deus dá graça para alguém, romper, quando Deus dá graça para uma pessoa, ela conseguir se posicionar, ela conseguir avançar, coisas muito grandes acontecem. Coisas muito grandes acontecem. Nós tivemos e devemos ter ainda na nossa nação brasileira igrejas que nasceram debaixo do favor de Deus. O que acontece quando uma igreja está debaixo do favor de Deus? Ela cresce de uma forma inexplicável, não tem sentido. Não tem sentido, não tem explicação, é algo inexplicável. Na minha vida eu pude ver vários toques da graça de Deus ao longo da minha caminhada. Porque, quando você vem de um lugar simples, quando você vem de um lugar humilde, quando você vem de um lugar de muitas limitações e Deus te ergue, Deus te abençoa, Deus faz coisas que você nunca imaginou que poderia acontecer. Isso é o favor de Deus? É o favor de Deus? Eu fico imaginando quando Davi recebeu aquela unção de Deus sobre a vida dele, o fato dele ter entrado para lutar contra aquele gigante, o fato dele vencer as batalhas com tanta facilidade. Isso é favor de Deus, é graça de Deus que estava sobre Davi. Davi tinha graça. Davi tinha graça de Deus. Davi tinha graça de Deus. José, aonde José ia, ele tinha graça no lugar que ele estava. Então, se ele ficasse mais 10 anos na casa de Potifar, mais 10 anos de graça ele teria, e ele abençoaria a vida de Potifar. Ele abençoaria a casa de Potifar. A Bíblia diz que a casa de Potifar foi abençoada pela vida de José. A casa de Labão, foi abençoada pela vida de Jacó. Jacó tinha graça de Deus nos negócios. Tudo que Jacó fazia multiplicava. Labão estava enriquecendo às custas da graça que havia na vida de Jacó. É muito diferente, quando você está num lugar onde tem abundante graça, onde você caminha com pessoas que têm graça de Deus, que carregam uma graça de Deus. As coisas fluem na sua vida, as coisas fluem, os negócios fluem, as portas abrem, as coisas acontecem. A graça de Deus traz um liberar, a graça de Deus traz um movimento, a graça de Deus traz oportunidades, a graça de Deus faz com que aquilo que é complicado, aquilo que é difícil, aquilo que é complexo, a graça de Deus faz com que aquilo seja fácil de fazer, facílimo. Algumas pessoas dizem assim para mim: vem cá, como é que você consegue fazer tantas lives? Eu não consigo fazer uma live. É graça de Deus. É graça de Deus na minha vida. É que nem se você olhar para um jogador de futebol que ele tem muita habilidade, que é capacitado e ele se destaca. Bem, é uma graça que Deus colocou sobre aquela pessoa. É uma graça, tem coisas que são inexplicáveis, é uma graça de Deus. Pena que poucas pessoas reconhecem essa graça. Você sabe que quando você não reconhece que é graça de Deus, que o dom que Ele te deu, o que Ele colocou sobre a tua vida, você tem que ter responsabilidade com aquilo. Você tem que ter uma vida reta, uma vida justa, até para segurar essa graça que Deus colocou sobre a tua vida. Enquanto alguns não reconhecem isso, o tempo passa e eles se perdem na verdade. Porque mesmo com a graça que Deus colocou sobre a vida deles, eles acabam tendo seus casamentos destruídos, seus negócios comprometidos. Eu estava ouvindo, hoje pela manhã eu ouvi uma história a respeito de um homem que foi bilionário.
E ele foi assim um homem que no campo agrícola ele se destacou financeiramente. Só que no final da vida perdeu tudo. Perdeu helicópteros, perdeu usinas, perdeu lavouras, perdeu tudo. A pessoa que recebe uma graça de Deus, ela tem que reconhecer, em primeiro lugar, que o que está sobre ela é graça. É graça de Deus. O que está sobre ela é graça de Deus. É graça de Deus. É algo que Deus colocou sobre a vida dela. É o primeiro ponto. E a segunda coisa, essa graça que Deus colocou sobre a tua vida só vai se manter na tua vida se você andar com Deus. Porque a Bíblia diz aqui nesse texto, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A pessoa que anda com Deus alcança graça. Mesmo que, sabe, antes ela não tivesse. E quem tem a graça de Deus, quem recebeu uma graça específica sobre algo, quem recebeu uma habilidade especial, quem recebeu um dom especial. E eu quero que você entenda, essa graça que eu estou falando aqui, essa graça, eu estou falando de algo diferente que Deus coloca na vida de uma pessoa. Algo diferente que Deus coloca na vida de uma pessoa. Existe a graça pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é o favor imerecido da salvação. E toda obra que Deus fez na nossa vida. Mas eu estou falando aqui de uma graça que Deus dá. Uma graça que a pessoa não tinha e que Deus dá essa graça para ela. Se você andar com Deus, além de você receber graça sobre a vida dele, sobre a sua vida, aliás, as coisas vão fluir de uma maneira diferente para você. Você tem que começar a orar a Deus, Senhor, me dá graça nos negócios para te glorificar. Me dá graça na minha vida para te glorificar. Sabe qual tem sido a minha oração? E por isso movimentou meu coração para falar com você sobre isso. Eu tenho orado para que Deus me dê graça. Eu tenho orado para que Deus me dê graça. Sabe, tem uma mulher chamada Kathryn Kuhlman, ela já faleceu. Mas essa foi uma das mulheres assim que até hoje me impressiona o tanto de cura divina que aconteceu no ministério dela e na vida dela. Você não tem ideia como Deus entregou as coisas na vida dessa mulher. Ela é uma mulher assim, você olhava para ela era uma mulher extremamente simples. Ela não tinha uma imponência na pregação e nem nada disso. Era uma graça de Deus na vida daquela mulher, e aonde ela ia, ela arrastava multidões, era algo incrível. E sabe o que me impressiona na vida dela? Ela fez uma oração a Deus, ela disse: Deus, eu não tenho nada e acho que eu não sou muita coisa também e não tenho nada para te dar. Mas se o Senhor puder fazer alguma coisa com o nada que eu tenho, então eu vou te glorificar. E Deus colocou uma graça sobre a vida daquela mulher. Uma graça, uma graça, uma graça. Aí você pergunta assim, então você quer dizer que Deus pode dar graça para a gente? Em qualquer área da nossa vida, Deus pode dar graça para você em qualquer área da sua vida. A graça de Deus vai te destacar. A graça de Deus vai se mover na sua vida. Você não tem ideia do que acontece. Quando a graça está sobre alguém, bem, a graça veio sobre Noé. Ele construiu uma arca. Ele fez algo que ninguém havia feito ainda. E essa graça de Deus que estava sobre Noé, a aliança que ele tinha com Deus, fez com que todos que estavam com ele fossem salvos. Sabe, os filhos de Noé não tinham aliança com Deus, mas Noé tinha. Quando você tem aliança com quem tem graça de Deus, você é abençoado por associação. Comece a orar e pedir graça de Deus. Coloca aqui nos comentários: Senhor, eu quero graça na minha vida. Me enche da graça, me enche da tua graça. Comece a orar e pedir a Deus: Senhor, me dá graça. E o Senhor dará graça a você. Amém? Glória a Deus. Você pega essa palavra aí, como palavra de Deus para a tua vida. Eu sei que eu tenho graça na minha vida. Eu tenho graça, eu não estaria na TV. Cada vez que eu pago a TV, eu levanto os dois braços para o alto, assim, eu digo: Senhor, é só a graça de Deus, porque, sabe, humanamente,
Humanamente isso é algo assim impensável, impensável. É graça, eu não tenho outra explicação. Não tem outra explicação, sabe? Não é sorte, não é habilidades naturais. Tem gente muito melhor do que eu, muito melhor, eu reconheço. Tenho esse reconhecimento no meu coração, mas é uma graça que Deus me deu. É uma graça e caminho por essa graça. Aleluia, aleluia. E estou pedindo a Deus. Eu estou num propósito de oração e eu estou pedindo mais graça. Me dá mais graça, Senhor. Me dá mais graça, Senhor. Eu quero mais graça do Senhor na minha vida. Amém? Glória a Deus. Se você foi abençoado por essa palavra, compartilha ela agora com 8 pessoas. Tá? Eu vou fazer uma oração hoje por toda pessoa que está aí buscando um destravar de Deus nos seus negócios. Eu vou fazer essa oração hoje. Eu quero pedir para as esposas que estão aí, mande para os seus maridos essa oração, peça para eles escutarem essa oração. Se tem filho seu, tá, que também está no mundo dos negócios ou precisa de um destravar num contrato, na vida profissional dele, tem empresa, manda para essa pessoa agora que nós vamos orar em nome de Jesus. Quero falar rapidamente para você dos meus livros. Esse aqui é o Café com Jesus, tá? Inclusive mostrei hoje para o pessoal na oração da manhã. Esse aqui é o livro da minha filha. Olha as orações dela aqui, ó, ela escrevendo. Eu dei esse livro para ela, fiz uma dedicatória para ela e todo santo dia antes de dormir ela faz um devocional, querida. E se você que está aí me ouvindo, se você não adquiriu ainda o seu devocional, adquira um para você, adquira para os seus filhos também, amém? Tenho certeza que vai ser uma bênção. Esse aqui é o Café com Jesus 1. Devocional 1, eles são atemporais, você pode ler 2, 3 por dia, tá? E esse aqui é o Devocional 2, Café com Jesus, tá? Com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você pode adquirir nossos livros no nosso site www.vinicius17.com.br. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo que nós temos declarado aqui. Quero pedir para você compartilhar mais uma vez. Amém? Manda aí para as pessoas próximas de você. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Escreve aqui nos comentários: favor de Deus sobre a minha vida. Escreve aí: graça de Deus. E agora escreve assim: 1000 vezes mais na minha vida, em nome de Jesus. E para que Deus vai te dar 1000 vezes mais? Já parou para pensar nisso? Porque Deus não dá nada sem propósito. Por que Deus vai te dar 1000 vezes mais? Sabe por quê? Que Deus pode nos dar, de acordo com Deuteronômio 1:11, 1000 vezes mais? É para que a gente também abençoe 1000 vezes mais. É para que você pegue essa oração, Deus está te abençoando, para que você compartilhe. Nada pode parar em nós. Se algo parar em nós, é egoísmo. Certo? Até um carro que Deus vai dar para você, tem que ser para a tua casa, tem que ser para a tua família. Tudo que Deus nos dá, é para sermos uma bênção na vida de alguém. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, dar-nos graça. Dar-nos graça, Senhor, assim como Tu deste a Noé.
Nós queremos andar contigo e sermos íntegros, sermos corretos no nosso relacionamento contigo, Espírito Santo. Por isso, no nome de Jesus Cristo, eu oro para que a tua mão, Senhor, venha e toque na vida de cada pessoa que está aqui junto conosco neste momento. Toque-a com o teu poder, Jesus. Toque-a com a tua graça e toque-a com o teu favor. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que todo tipo de atrapalho na vida dessa pessoa cesse agora. Todo espírito de confusão cesse agora em nome de Jesus. Todo desânimo, todo cansaço, tudo que vem para prostrar em nome de Jesus seja removida da vida dessa pessoa. Senhor, eu oro para que o Senhor abençoe 1000 vezes mais essa casa e 1000 vezes mais a vida deste empresário, deste empreendedor, dessa empreendedora, dessa empresa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós oramos para que todo negócio que está travado, toda venda que está travada, tudo aquilo que está, Senhor, de alguma maneira em demora, nós oramos para que haja um liberar do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Oramos e pedimos a graça do Senhor sobre a vida dessa pessoa, para que ela possa testemunhar: Deus me tocou, Deus me abençoou, a mão do Senhor moveu em meu favor. Eu oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado agora. Todo aquele que está doente, que seja curado no poderoso nome de Jesus Cristo. Jesus, tu cura. E nós cremos, Jesus, que tu cura. E eu oro, Senhor, declarando saúde ao corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés. E que dentro dessa casa, a vida de Deus entre agora. Toque-os com o teu poder, Jesus. Amém e amém. Diga comigo assim: obrigado, doce Espírito Santo. Amém. Compartilhe agora se você crê que você foi abençoado. Que Deus te abençoe. Até você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Paz, prosperidade e salvação em toda a tua casa. Até mais.